Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 4 de janeiro de 2023. Quero fazer aqui uma análise que eu considero na geopolítica muito importante, apesar de que muitos não consideram como geopolítica, mas é os impactos e as consequências já que houveram desde a renúncia até o atual falecimento do Papa Bento XVI, que é um assunto muito importante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Eu peço a vocês, inscrevam-se no canal, deem o like e compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários, isso é muito importante. Eu quero destacar que esse trabalho que eu estou fazendo aqui, eu usei bastante de um escritor e jornalista. Esse escritor, esse jornalista, ele é especializado em Vaticano, em papas, do Damian Thompson, né? E também tem, lógico, tem a minha parte das análises e outras visões também que eu fui pegando, mas principalmente a visão do Damian Thompson, que eu achei muito real e muito verdadeira. Então vamos ao trabalho, né? Pode parecer perverso descrever a morte de um homem que dolorosamente frágil, de 95 anos, como um evento excepcionalmente triste, mas no caso do Papa Emérito Bento XVI, temos que considerar as circunstâncias pungentes e inquietantes em que ele morreu. O Papa, o Bento XVI, originariamente chamava-se Joseph Ratzinger, e ele era o chefe doutrinário do então Papa João Paulo II. O Joseph Ratzinger nasceu na Baviera, estava na Alemanha, estava na lista de todos, né, para ser Papa, mas ninguém pensava que de fato os cardeais iriam escolhê-lo, mesmo que ele tinha uma reputação de Rottweiler, né, ou seja, um cão bravo do antigo Papa, que o marcou como um candidato partidário, né, ou seja, da linha mais conservadora da Igreja. Católicos bem informados, eles sabiam que Ratzinger era, de fato, um dos teólogos mais importantes nos 2000 anos de história da Igreja. O seu argumento de que os atos de culto sacramental transcendiam o tempo e o espaço emergiu de uma imaginação infinitamente renovada pela arte e pela filosofia, mas sua missão de refrescar a Igreja, recuperando tradições sagradas, não era compatível com qualquer mudança de ensino sobre o ministério das mulheres ou minorias sexuais. Portanto, muitos católicos liberais, incluindo aqueles que estavam desconfortavelmente cientes de que o novo Bento XVI era o Papa mais intelectualmente talentoso por séculos, fizeram previsões apocalípticas sobre o próximo papado como era conhecido como bispo do Rottweiler, do João Paulo II. Bento não os obrigou, no entanto. Tendo sido obrigado a desempenhar o papel de executor doutrinário pelo Papa João Paulo, ele decidiu governar, quando assumiu o Papa, como pastor e como um estudioso. De fato, não há dúvida de que sua paixão pela escrita interferiu em sua eficácia como Papa. Ele retirou-se para o seu estudo para escrever uma biografia de Jesus de Nazaré, enquanto altos funcionários da Cúria percorriam o Vaticano como playboys, né, idosos em Dubai, usando o conteúdo das placas de coleção do mundo para... Isso até já foi muito debatido, não é uma novidade que eu estou falando aqui, mas não quero chocar ninguém, não quero que ninguém fique contra, só porque eu vou dizer isso, né? Estou usando isso, na realidade, pegado da imprensa, mas esses religiosos que ele chama como playboys, no caso do Damian Thompson, ele usando conteúdos das placas de coleção do mundo para comprar sexo e lavar dinheiro, segundo ele. Ele não tentou esconder as atividades dos abusadores sexuais no Vaticano, que isso permeou toda a Igreja Católica no mundo inteiro, todo mundo sabe disso, inclusive houve escândalos no Brasil que foram explorados pela imprensa, mas suas ações disciplinares, no caso do Papa Bento XVI, foram ineficazes. Quando ele descobriu que o cardeal aposentado Theodore McCarrick, de Washington, né, um cardeal americano, era um abusador em série de seminaristas, ele lhe disse para se retirar para uma vida de oração, ou seja, essa foi uma penitência, o castigo que ele deu. E depois não fez nada e simplesmente ignorou esse fato, né? Isso foi muito explorado pela imprensa, eu me lembro, li bastante e acompanhei sobre isso, né? No entanto, a beleza lapidária das encíclicas de Bento XVI, nas quais ele procurou capturar a essência purificadora do amor cristão, era difícil de
conciliar com esses problemas de alguns religiosos mais influentes do mundo, inclusive, descrito em uma torrente de vazamentos para a mídia, que vazaram, né? Inclusive a igreja, em muitos lugares, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, teve que pagar indenizações por causa dessas denúncias, e foram julgados por tribunais não religiosos, mas por tribunais comuns, né? Em algum momento de 2012, inclusive, Bento XVI decidiu que não tinha força física para reformar o Vaticano, face a todos esses fatos, né? E outros, né? Em 11 de fevereiro de 2013, ele reuniu os cardeais e disse, ele falou em latim para eles, né? Que estava renunciando à sé de Pedro. Ele foi o primeiro papa a renunciar desde Celestino XVI em 1294. O choque foi avassalador, especialmente para os católicos tradicionalistas. Eles acreditavam que, ao remover as restrições à celebração da antiga missa em latim em 2007, Bento XVI havia curado feridas criadas pelo culto infantil, imposto a eles desde o Concílio Vaticano II. O Ratzinger, no caso o Papa Bento XVI, tinha sido um conselheiro teológico do concílio. Ele nunca repudiou sua ênfase em uma evangelização mais acessível e da mente aberta, mas passou a detestar a filosofia do ano zero, do católico progressista, que parecia acreditar que o próprio cristianismo havia sido reinventado no concílio. Bento XVI deve ter estado confiante de que seu sucessor desenvolveria o que ele chamou de sua hermenêutica da continuidade, que reintegrou a missa em latim e sua música na vida da igreja. Esse reequilíbrio do catolicismo era essencial. Ele acreditava como um corretivo para as modas políticas e culturais, que cada vez mais preocupavam os católicos liberais após o concílio. Mas o Papa, esse Papa estudioso, né, o Bento XVI, calculou mal. Ele parece ter esperado que a sé de Pedro fosse ocupada pelo cardeal Ângelo Scola, quando ele renunciou, que era o arcebispo de Milão, um conservador moderado, comprometido com o diálogo com outras religiões, mas firmemente oposto a mudanças nos ensinamentos católicos sobre a moralidade. Então ele tinha uma visão, esse cardeal, né, Ângelo Scola, ele tinha um pensamento oposto nessa mudança da moralidade, principalmente a moralidade sexual. Em vez disso, os cardeais, enojados com revelações que estavam aparecendo na mídia de abusos, de orgias, né, e suborno mafioso dentro do Vaticano, eles votaram no cardeal jesuíta José Mário Bergoglio, de Buenos Aires, que prometeu, porém nunca fez, né, nunca de fato concluiu, entregou mudanças fundamentais no governo da igreja, né? Ou seja, como ele pegou, ele assim deixou com todos esses problemas, né? O novo Papa Francisco dispensou ostensivamente algumas das guarnições papais que Bento XVI gostava. Não haveria mais sapatos vermelhos, e ele rapidamente, que é característica que só o Papa usava isso na igreja, né? Ele rapidamente retirou a mão de qualquer um que tentasse beijar o anel em seu dedo. Ele cultivou jornalistas de esquerda, que gentilmente o retrataram como um reformador humilde, mas carismático. Enquanto isso, Bento XVI se trancou em um mosteiro nos terrenos do Vaticano. Mas tem gente que diz que não se trancou, que foi trancado, né? Não era mais Papa, mas ainda usando uma versão modificada de sua batina branca e adotando o título profundamente confuso de Sua Santidade Bento XVI, Papa Emérito, né? Em raras ocasiões ele escrevia um ensaio ou introdução de livro, que parecia criticar alguma inovação, como a abolição do celibato obrigatório para padres de rito latino, que Francisco estava incentivando os bispos do mundo a debater. Mas, na maior parte, ele manteve a promessa de silêncio, e não há indício caso registrado de Bento XVI criticando Francisco. Portanto, só podemos adivinhar como o ex-papa reagiu quando seu sucessor começou a desmantelar seu legado, ou seja, adivinhar ou imaginar, né? Como ele, na realidade, o que esse Papa Francisco, um Papa da esquerda, desmantelasse o legado do Papa Bento XVI. Desde o momento em que se tornou Papa, o Francisco, o argentino, encorajou a igreja a debater temas sensíveis e divisivos. Como resultado, os cardeais do mundo foram arrastados para disputas internas entre facções sobre questões. Por exemplo, ordenação de mulheres e bênçãos para os casais gays,
que os papas João Paulo II e Bento XVI haviam assegurado que estavam resolvidos para sempre. E inclusive o Bento XVI, como cardeal, né, o chamado Rottweiler do João Paulo II, ele era o guardião sobre essas questões morais dentro da doutrina da Igreja, que não permitiria que isso acontecesse. Mas quando ele deixou de ser Papa, o Francisco mudou, né? Ou seja, isso fazia parte do desmonte desse legado do Papa, do Papa Bento XVI. Curiosamente, o Papa Francisco sempre se afastou da beira de mudar os ensinamentos da Igreja, embora tenha permitido que os católicos inferissem que a linha oficial poderia ser ignorada na prática. Mas 8 anos depois de seu papado, ele tomou uma decisão que poderia ter sido projetada para infligir humilhação aguda a seu frágil antecessor. Em 2021, sem aviso prévio, Francisco emitiu uma proibição parcial, mas arbitrária e selvagem, de muitas celebrações da tradicional missa em latim. Bento XVI não disse nada, assim como permaneceu em silêncio enquanto se acumulavam evidências de que seu sucessor reformador tinha um histórico de proteger seus aliados pessoais de alegações de abuso sexual. Ele não poderia fazê-lo sem quebrar seu voto de silêncio, e assim encorajar os teóricos da conspiração católicos que acreditavam que Bento XVI nunca havia realmente renunciado. É claro que Bento XVI tinha apenas a si mesmo a culpa por esse boato. Mesmo entre os cardeais conservadores havia um consenso de que ele deveria ter voltado ao seu nome original, e se vestido de preto, não de branco. Houve um consenso ainda mais forte de que o Papa Bento XVI não deveria ter renunciado tão cedo como o fez. Mas isso, é claro, foi informado pela sabedoria apenas da retrospectiva ao analisar-se os fatos que ocorreram após essa renúncia do Papa Bento XVI. Poucas pessoas esperavam que Bergoglio, um dos favoritos em 2005, tivesse sucesso em 2013. E menos ainda esperava que o pontificado de Francisco reabrisse tantas das feridas que Bento XVI tentou curar de uma maneira inesperadamente gentil e delicada. Se os jornalistas católicos tivessem feito alguma pesquisa detalhada sobre o relacionamento estranhamente atormentado de Bergoglio com a Igreja na Argentina, e revisado desde a época do regime militar na Argentina, eles poderiam ter previsto parte do caos que se seguiu, mas optaram por não fazê-lo. A dor pela morte de Bento XVI e a celebração do seu pontificado serão, portanto, silenciadas. Muitos católicos conservadores serão distraídos por seus esforços para suprimir sua raiva contra o que eles passaram a pensar como a loucura autopiedosa de sua renúncia. Em 2005, eles testemunharam um aparente milagre. O autor de uma série de obras-primas intelectuais que ofereciam aos católicos um vislumbre luminoso do culto restaurado foi eleito sumo pontífice. 8 anos depois, esse mesmo gênio teológico deixou a sé de Pedro num helicóptero, tendo se deixado esmagar pelas responsabilidades do seu cargo. Então a Igreja Católica se desfez de quem foi a culpa. Podemos estar certos de que Joseph Ratzinger se fez esta pergunta muitas vezes. É o que eu imagino. Talvez todos os dias, durante uma aposentadoria que durou quase uma década. O que nunca sabemos é como ele respondeu. Eu peço a todos que rezemos pela alma de Joseph Ratzinger, do Papa Bento XVI, rezemos pela Igreja, rezemos para que os males que a Igreja passou sejam expurgados, Deus, Jesus Cristo, expurgue, e que a Igreja viva novos tempos, que a Igreja seja uma igreja dedicada à fé em Cristo, aos ensinamentos de Cristo, e não às crenças mundanas, onde, segundo muitos, pregam a teologia da libertação, onde o mais importante do que o paraíso celeste é o paraíso do homem na terra. Oremos a Deus, a Jesus, para que a nossa amada igreja seja cada vez mais forte dentro da fé verdadeira de nós e da moral de nosso Senhor Jesus Cristo.
Obrigado a todos vocês que assistiram ao vídeo até aqui. Peço, inscrevam-se no canal, deem seu like, façam seus comentários e compartilhem com as suas redes sociais. Boa noite a todos, paz e bem.